Bom dia ainda, né? Não chegou ao meio-dia ainda, né? Bom, quando o Elcio e nas reuniões a gente teve, começou a organizar, né? Ele me deu uma tarefa um pouco difícil, né? De falar sobre o futuro do centro nosso, né? Essa preocupação vem, né, de um ponto de vista assim, bem prático, que está terminando a primeira etapa do centro, tá certo? Essa primeira etapa deve terminar agora, na verdade termina em 2018, né? Só que para submeter para a próxima etapa e aplicar para os próximos 3 anos, a gente já tem que se organizar e tem que mandar esse ano, tá certo? Então, a ideia é usar amanhã também entre os professores e fomentar entre vocês a ideia de que o que a gente espera do futuro, e a ideia é justamente lançar propostas e vocês derem ideias e coisas que vocês acham que têm que ser implementadas. Essas novas ideias têm alguns eixos que a gente tem que seguir, né? Eu acho que o principal eixo é a interação entre os grupos, tá certo? Quer dizer, todas as propostas que vão estar... Não pode fugir, é lógico, da proposta inicial do CEPID, né? A gente tem que manter aquela linha mestre, só que a gente vai ter que propor novas atividades científicas de inovação e de difusão. Deu para perceber que essa parte de inovação e difusão está bem adiantada, né? E eu acho que a parte científica a gente tem que discutir bastante para ver o que vai ser encaminhado, né? E a linha mestre, sem dúvida nenhuma, é temas que consiga interagir mais os membros do CEPID, que não é uma tarefa fácil, tá certo? A gente começou o CEPID com a ideia de dividir em 4 grandes áreas do conhecimento, dentro dos materiais funcionais. Essa ideia, aparentemente, não funcionou muito, né? Tá certo? Né? E depois de várias análises, né, que a gente acabou fazendo, é uma das propostas que eu tenho para vocês, dessa discussão que a gente teve durante essas últimas reuniões que a gente implementou. Eu acho que é importante salientar que, infelizmente, ano passado a gente teve uma perda muito grande no CEPID, tá certo? Que foi o falecimento do professor Varela. Eu acho que o CEPID tinha dois pilares, né? Professor Elcio e professor Varela. Então, a perda do professor Varela é uma coisa, até agora está difícil de administrar, tá certo? Né? E a gente tem que lançar agora essa terceira etapa sem esse pilar, que vai ser difícil. Eu lembro da primeira redação do CEPID, a força que o professor Varela... A força não, na realidade, praticamente estava o dia inteiro trabalhando no assunto, né? Tá certo? E, além disso, ele tinha todo aquele conhecimento de como colocar os problemas e quais eram os pontos importantes a serem atacados. Hoje a gente não vai ter esse tipo de informações privilegiadas. Então, a gente vai ter que conviver com isso daí. Então, a ideia, né, uma das ideias que eu acho que converge bastante no tempo, do ponto de vista de interagir os grupos, né, é a combinação de trabalhos teóricos e experimentais. Tá certo? Né? Na apresentação do professor Elcio, né, de números do CEPID, tem uma coisa bastante interessante, né? Eu lembro bem, foi a professora Zaguete que levantou aqueles dados, né? Foi que a gente acabou apresentando numa das reuniões com a FAPESP, né? E foi uma assim, clareza muito grande naqueles dados, né? A gente tem bons números. Número médio de citação, quer dizer, o impacto médio das revistas que a gente publica é em torno de 3. É um número muito bom, tá certo? Mas, na minha concepção, é o seguinte: isso vai bastar?
né? Concordo que número de impacto não significa nada, mas se você pegar os artigos mais citados no período desses 4 anos, né, os 4 mais citados são os que foram publicados em maiores índices de impacto. Tá certo? E uma coisa que a gente aprendeu nesses anos foi que publicar em revista de impacto não é fácil. Demanda muito trabalho em conjunto. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer essa interação entre os grupos, né, as revistas boas vão surgir naturalmente, que serão trabalhos muito completos. E, sem dúvida nenhuma, uma das formas é teórico experimental. Tá certo? Então, só permite dar um exemplo, né? Eu peguei um exemplo meu, porque é mais fácil com isso, tá certo? Né? É o exemplo do Santiago, que a gente trabalhou esse ano, né? Ano de 2016, certo? Então, tem aqui a casa da óxido de sério, né? A ideia inicial era sintetizar nanopartículas, né? Uma coisa é o que a gente conta no artigo, outra coisa que a gente realmente vive no laboratório, né? Tá certo? Né? A gente conseguiu sintetizar esse tipo de nanopartícula, tá certo? São bem facetadas, bonitinhas, né? Ótimo, dá para fazer teoria em cima delas. Vou mostrar como que dá para fazer teoria, né? Essas partículas tinham aqui uma capa de ácido oleico, né? E a ideia, sem querer, lógico, a gente descobriu que adicionando uma amina, a gente arranca seletivamente as capas de uma das faces e não de outras faces. Tá certo? Né? Aqui tem um trabalho, esse é outro ponto que eu acho que a gente tem que se dedicar. Tá certo? Quando a gente usa uma técnica, esse eu acho que é outro ponto importante, por isso que a combinação teórico-experimental é importante. Quando você vê a parte teórica, né, os pesquisadores da área teórica se dedicam bastante, vão a fundo, trabalham violentamente no problema que você passa para eles, né? Eu acho que a parte experimental nossa a gente tem que fazer o mesmo. Tá certo? E aqui um exemplo de um trabalho que foi desenvolvido pelo Santiago, que para mim um dos melhores exemplos até hoje de uso de microscopia que a gente teve, né? Ele conseguiu identificar aqui, né, certo? Essas partículas que são um cubo octaedro, em que existe uma quantificação do número de camadas, quer dizer, o número de planos, né? E que esse crescimento, usando essa ideia de você medindo esse número de camadas, você consegue identificar se existe um crescimento preferencial ou não, e mais importante, né, identificar certinho o mecanismo de crescimento, né? Olha que interessante. Quando você olha essas partículas aqui, que formaram esse, aparentemente, cubos, né, na realidade, elas são exatamente essas mesmas partículas. Tá? Só que foram arrancadas, o quê? A camada da face 100, e aí elas interagem as faces 100, e quando a gente olha no microscópio, elas parecem cubos. Tá certo? Quer dizer, onde que eu quero chegar? Isso foram horas e horas de análise, não no microscópio. Essas imagens foram feitas em 1, 2 dias, mas sim depois, pós a microscopia, que demanda um trabalho violento do quê? De simulação e análise das imagens, né? Isso daqui foi um vídeo que o Santiago fez também, que eu achei fantástico. Acho que vai ter que clicar aqui. O que o Santiago fez? Pega a imagem, pega os dados das imagens, a partir daqueles dados você tem informações cristalográficas, usando um software livre, você reconstrói a partícula em 3 dimensões, e aí ele foi simulando, vamos crescer então uma camada nessa direção, como ficaria a partícula? Então aumenta nessa e nessa altura.
né? E aí ele foi crescendo para tentar simular todos os tamanhos que você tinha na distribuição inicial de partícula. E ver que o crescimento, né, quando a gente olha aqui, o crescimento, na realidade, não tem um plano preferencial. Começa com a face maior 1,00, depois diminui, depois volta a crescer 1,00 de novo. Quer dizer, é um tipo de crescimento em que você está ainda depositando monômeros da síntese. Tá certo? Ao passo que, quando você jogou a oleoamina, né, já arrancou preferencialmente e uniu num outro mecanismo. Não era agora mais deposição átomo a átomo, mas sim partícula com partícula. Tá certo? Aí vem a parte teórica que eu achei fantástica também. Eu acho que isso foi um dos maiores avanços da teoria de materiais nos últimos anos. Tá certo? Né? O grupo do professor Elcio com o professor Juan, né? E também o pessoal da Unicamp, que eu sei que está trabalhando pesado nisso daí, o Júlio, lá da Unesp de Bauru, né, desenvolveram uma coisa fantástica. Eles pegam as energias superficiais que eles calculam, tá certo? E essas energias superficiais em diferentes planos, a partir disso, eles fazem uma reconstrução de Wolff, que é uma coisa da década de 1930, tá certo? A teoria de Wolff, de estabilidade de energias de superfície. E aí eu consigo reconstruir, a partir dessas energias, a estrutura termodinâmica mais estável. Tá certo? A partir disso, aí essa para mim foi uma das maiores ideias que eu já vi. O que aconteceria se eu, olha, a energia 1,00 a 2,17. O que vai acontecer se eu reduzir essa energia para 1,5? A estrutura original muda. Se eu reduzir para 1, se eu reduzir para 0,8, então agora você pode traçar mapas, ou árvores, como o pessoal chamou, de prever morfologias a partir de estabilização de superfícies específicas. Fica claro pela imagem que a gente tinha, ó, essa é a estrutura mais estável, né? Aí, usando os cálculos, quer dizer, essa diferença de energia entre isso daqui e isso daqui é uma espécie de barreira que você tem que vencer, né? Você tem que pular isso daqui para você gerar aqui. O que acontece? Durante a síntese, você tem energia, você tem a estabilização da superfície, de tal forma que a superfície fica com uma energia de 1 joule por metro quadrado. Por isso que a gente obtém isso. Só que para obter o cubinho, né? Vamos voltar. Para obter cubinhos dessa forma, você precisaria estabilizar demais, né? Você precisaria chegar a 0,8. Né? Aquela estabilização da superfície não foi suficiente. O que aconteceu? Quando mudou o mecanismo, né? Se você continuasse por deposição de monômero, você teria que vencer essa barreira. Como a gente modificou o mecanismo, é como se a gente estivesse tunelando essa barreira. A gente usou um outro caminho cinético para chegar no mesmo ponto. Quer dizer, combinando teoria e experimento, você tem uma riqueza de informação muito grande. Tá certo? Esse é o tipo, né, de trabalho que eu acho que a gente tem que focar. Né? Onde eu quero chegar? Não precisa ser em crescimento de cristal. A gente tem lá o pessoal que trabalha com sensores, o pessoal que trabalha com ferroelétricos, o pessoal que trabalha com materiais antibactericidas. Tudo isso está relacionado com propriedades de superfície. Tudo isso a gente pode aproveitar todo esse conhecimento gerado de tal forma a bolar os mecanismos, né? E tentar desenhar essas figuras bonitas, né? Tá certo? Com certeza, eu acho que esse é um dos caminhos, na minha concepção, que a gente tem que seguir. Forçar o máximo possível. É lógico que isso vai depender dos teóricos, né? Quanto que eles aguentam para suprir as necessidades dos experimentais. Mas uma coisa que os experimentais têm que ter em mente, os dados têm que ser muito bons. Você tem que dar a qualidade que eles nos dão. A qualidade que eles nos dão é muito, muito grande. A qualidade do cálculo que o pessoal está fazendo hoje é de altíssimo nível. Então, os experimentais têm que responder à altura. Né? Tá certo? Bom, outro foco que eu acho que é importante,
né, também são processamentos não convencionais. Tá certo? Quer dizer, eu acho que isso é uma das coisas que a FAPESP espera. O caso anterior, basicamente, o que é? É usar o conhecimento a fundo e ferramentas que a gente domina bastante para obter o melhor possível dos resultados. Tá? Na realidade, é o que você espera de um trabalho científico, né? Tá certo? Seria o mínimo que se espera. Quer dizer, fazer um trabalho daquele bem feito nada mais é do que você está sendo pago para isso, né? Tá certo? Agora, como inovar em ciência? Essa é uma pergunta difícil. E eu acho que isso é uma das coisas que a FAPESP quer, né? Que a gente já tem maturidade para isso. Tá certo? Então, acho que uma das formas talvez seja processamentos não convencionais. Ideias malucas, tá certo? Que vai gerar coisas que a gente não sabe o que é. Se você for fazer um processamento que você sabe o que vai dar, não entra nisso aí. Tá? A pergunta é, se eu fizer isso, o que vai dar? Não sei. Então, essa é uma das coisas que acho que a gente tem que atacar. Tá certo? Vou dar um exemplo, né? Que também eu acho fantástico os primeiros resultados. Né? Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o MRS Bulletin, acho que foi de dezembro, tá certo? Em que ele fala de processamento de materiais, um volume especial sobre processamento de materiais usando lasers ultra rápidos. Ou seja, são pulsos de laser, né, de duração muito, muito curta. Né? Quando eles chamam de ultra rápido, ou é pico segundo ou é fenton segundo. Tá certo? Interessante, no começo do ano passado, né, o professor Elcio começou a fazer exatamente isso com o pessoal da Espanha. Tinha lá uma máquina disponível e eles começaram a fazer isso. Né? Isso porque ele queria ver o efeito, comparar com o efeito que o feixe de elétrons causava nos materiais. Tá certo? Né? E os resultados são extremamente interessantes. Nesse trabalho aqui tem uma série de trabalhos em que demonstra que é possível você obter fases em metais e em semicondutores metaestáveis e até fases ainda não previstas ou identificadas. Tá certo? Né? Aqui os primeiros resultados, né, é um bismutato de sódio. Tá? Aqui foi feito por irradiação de elétrons, as fases de bismuto são as fases esperadas. Já quando foi feito com irradiação de femtosegundo, já apareceu uma fase metaestável que só aparece em 220 atmosferas. 220 atmosferas, quer dizer, aqui você, com pulso de energia que dura femtosegundo, você tem condição de processar seu material em condições extremas, sem fazer pressão altíssima e sem fazer temperatura altíssima. Tá certo? E isso daí vamos dizer, pergunta, a gente sabia o que ia dar? Não. Tá certo? Vamos fazer para ver, né? Essa é a ideia. Tá certo? Né? É lógico, mais uma vez, se você pegar agora isso daqui e unir com teoria, a coisa vai deslanchar. Tá certo? Porque você vai precisar de teoria. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu gosto muito da frase que o professor usa. Quando você está trabalhando com femtosegundo, os átomos estão literalmente parados. Um pulso de femtosegundo não existe transferência de calor, não existe difusão térmica. Tá certo? O pulso é tão rápido, a quantidade de energia que o material absorve é tão rápido que você acaba trabalhando já com os níveis eletrônicos do material. Você está trabalhando com a ligação química do material. Então, olha que interessante, você está processando o material de uma forma em que você não tradicional dos engenheiros de materiais, ou do pessoal da química de materiais, que é o quê? Geralmente usar o processos difusionais e térmicos para promover as reações. Né? Aqui você está tentando atuar diretamente nas ligações químicas. E isso realmente é uma coisa nova e que os cálculos ajudam terrivelmente. Tá certo? Existe, inclusive, num desses trabalhos aqui, aplicações industriais,
tá certo? E outros trabalhos, aplicações biológicas. Né? Então, são ideias que eu gostaria de escutar de vocês, tá certo? Né, durante o dia de hoje, né? É muito difícil a gente pensar em tudo. Eu deixei em aberto, por exemplo, caracterização, que eu acho que é uma das coisas que a gente faz bem, só que a gente poderia fazer muito melhor. Tá certo? Lembre, também nesses próximos 3 anos, a gente tem que prever quais são os investimentos que nós vamos fazer. Tá certo? E esses investimentos geralmente vão demandar equipamentos. Tá? A gente tem que pensar nisso. Né? A minha proposta é que esses equipamentos sejam equipamentos que facilitem a interação entre os membros. Tá certo? E que o grupo que recebeu os equipamentos se dedique a fundo a fornecer o suporte para os outros no nível que ele faz para ele mesmo. Tá certo? Né? Por quê? É muito fácil, por exemplo, para mim é fácil, põe um aluno que gosta de microscopia, eu ponho lá no microscópio, ele vai tirar o resultado. Né? Mas qual é a ideia? Vamos pôr esse aluno também, esse equipamento e essa equipe que trabalha, como o Adilson pôs a equipe dele à disposição de fazer inovação, pôr esse equipamento à disposição dos problemas do centro, literalmente. Não se esqueça, o equipamento foi focado para resolver os problemas do centro. Tá certo? Então, eu acho que isso é uma outra forma de integrar bastante. Quais equipamentos, quais as técnicas que a gente vai investir, tá certo? E são perguntas importantes que a gente tem que fazer para os próximos 3 anos, né? Tá certo? Né? Também a gente tem que se perguntar se a gente quer os próximos 3 anos, né? Talvez, né? Não se esqueça, essa é outra informação que a gente esquece, muito simples. Tem que perguntar se o Elcio quer, né? Tá certo? Porque o Elcio é o coordenador do CEPID. Se o coordenador falar não, o projeto acaba. Tá certo? Aí, se a FAPESP abrir, tem que ser um outro coordenador que aplique o projeto. Se ela não abrir, o projeto acabou. Então, a gente tem que mimar o Elcio para os próximos 3 anos. Tá certo? Né? Então, eu gostaria muito que vocês pensassem, né? E mandassem depois propostas, né? Os professores, amanhã, que a gente vai ter a reunião dos professores, ter esse daí em mente, né? Os exemplos que eu dei foram os exemplos que eu tinha no dia a dia, né? Tenho excelentes exemplos de trabalhos que estão sendo feitos. Por exemplo, eu vejo trabalhos do Fenelon com o pessoal da física aqui, com o professor Chiquito, né? E o pessoal de Araraquara junto na parte da FM, né? Integrando essa parte de ferroelétricos, trabalhos muito avançados. Tá certo? Quer dizer, é esse tipo de coisa que a gente quer. Né, explorar o máximo possível as técnicas e as teorias para a gente avançar. Tá certo? Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar nos artigos 2, 3. Presta atenção, né, que eu vou falar. Né? Antes de vir para cá, eu trabalhava na 3M, na divisão de produtos elétricos. Divisão de produtos elétricos, o carro-chefe era fita isolante. Tá certo? Qual era a preocupação do gerente da área? Bom, a gente não pode depender só de fita isolante. Porque se a gente depender só de fita isolante, vai que alguém inventa outra coisa que substitua a fita isolante, a gente perde. Né? Então, o que foi feito? Uma série de desenvolvimento de novos produtos. Veja bem, nunca se deixou de dar atenção à fita isolante, porque a fita isolante é o feijão com arroz da empresa. Então, quando a gente vai dar, não é prioridade, investir em artigos de alto impacto, a gente não pode deixar de continuar publicando os de 2 e 3. Tá certo? Né? A gente tem que manter e dar um passo para frente. Porque o de 2 e 3 é o feijão com arroz nosso. Tá certo? O 2 e 3 é muito maior do que a maioria dos centros hoje consegue publicar.
né? A gente fez um levantamento informal entre os centros, a maioria deles está na faixa de entre 1 e 2. Tá certo? Então, os nossos números são bons, mas na minha concepção basta para renovar? Nas últimas apertadas que a FAPESP deu, acho que não. Tá certo? Vou ser sincero, eu tenho muito receio que a gente não consiga renovar. Se a gente deitar em berço esplêndido ali, a gente perde mesmo. Então, a gente tem que se dedicar bastante. O alvo nosso talvez seja passar para 4 e 5, seria fantástico. E estamos no próximo, não sei se vocês viram os gráficos. O pico é em 2 em 3, mas o número de artigos em 3 e 4 e 5 e 6 é muito grande. Então, a gente tem que continuar com esse desvio. E a gente tem que tentar alguns best-sellers, né? Tá certo? A gente tem que achar alguns. E é isso que a FAPESP espera da gente também. Achar um artigo que vai ter 150, 200 citações no ano. Tá certo? Né? Ontem mesmo, eu com o professor Elcio, a gente estava discutindo os impactos, etc., né? E aí você vê que tem um monte de índice de impactos, né? Um monte de critérios para avaliar essa numerologia, né? E a gente estava discutindo ontem um bastante interessante, né? Índice H é muito bom, ótimo. Só que o índice H mais ou menos avalia a carreira da pessoa. Já uma pessoa que tem uma carreira estabelecida. Você não consegue avaliar um cara novo com ele. Não tem jeito. Né? Ele mede o passado. Tá certo? Daí teve um artigo que a gente estava discutindo disso daí. Aí o cara falou assim, se a gente pegar o Einstein no início da carreira dele, o índice H dele seria, vamos dizer que ele publicou lá os 4, 5 super trabalhos dele. Vamos dizer que esses 4, 5 super trabalhos tivessem 1000 citações cada trabalho. Certo? Ele teria 5.000 citações. Qual é o índice H dele? 5. Tá certo? Né? Mas ele teve 5 best-sellers. Né? Então, existe hoje uma coisa que se chama índice Einstein, que deram o nome, que é a soma dos 3 artigos mais citados. Né? Os prêmios Nobel e os super cientistas atuais, para vocês terem uma ideia, é considerado aí top da área, quem tem de 2.000 a 6.000, em 3 artigos. Tá certo? Quer dizer, eles acertaram 3 super artigos. Né? Tá bom? E a gente sabe que para a gente é muito difícil isso. Né? Queira ou não queira, tem as barreiras, né? Mas a gente tem que vencer. A FAPESP está apostando nisso. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria. O futuro. A gente tem que discutir. Eu tenho essas propostas, né? E que eu acho que linka bem as pessoas, os grupos. Né? E espero que até o fim do dia e amanhã, principalmente, a gente consiga ter bastante ideias de avançar nisso daí. Tá certo? É isso aí, pessoal. Obrigado.